Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TotalCast. Eu sou a Fernanda Mendes e aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo, tecnologia, construção e vários outros temas da atualidade. E hoje eu trouxe um tema de suma importância para todos os empreendedores, que é a importância da contabilidade, né? E para isso eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, que é o Odilon Duarte e a Daiane Robledo. Eles são sócios fundadores da Capital Contabilidade Soluções Corporativas e eles têm foco, né, em construções e incorporação imobiliária. Sejam muito bem-vindos, Daiane e Odilon. Muito obrigada. Primeiro, agradecer o convite, né? Estou muito feliz aqui em estar participando do TotalCast. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui no TotalCast. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aí que tanto impacta os empreendedores, né? A contabilidade hoje é uma das principais preocupações, né, do empreendedor e, na verdade, ela é uma grande ferramenta de ajuda, né? Eu queria aqui saber um pouquinho da história de cada um de vocês, né? Aqui, Daiane, Odilon, como é que foi essa jornada de trabalho de vocês e como é que vocês se juntaram, né? E fundaram a empresa de vocês hoje. Então, eu comecei a minha jornada na contabilidade, né? Trabalhando em um grupo empresarial, né? Que inclusive você conhece muito bem, o Grupo BB Mendes. Já tenho 10 anos de formada, então atuo no mercado há mais de 10 anos. E durante essa minha trajetória eu tive um pouco dessa experiência, essa vivência, né, do empreendedorismo ali na prática, de ver como funciona uma empresa por dentro, né, em todos os seus setores. Em 2015 eu abri o meu primeiro escritório, né, eu tinha uma outra sociedade. E aí, alguns anos depois, eu conheci o Odilon. A gente faz parte de um mesmo movimento de associação empresarial. A gente se conheceu e o Odilon tinha uma outra sociedade, né? Odilon, contextualiza o seu... Eu sou goiano. Eu comecei minha carreira como auditoria. Eu fui auditor de Big Four, como a KPMG. Estive na Ernst Young, na BDO. E viajei o Brasil todo trabalhando com auditoria, morei em São Paulo, em Brasília, Curitiba. E aí, por um acaso, eu vim parar em São Luís. Vim assumir um escritório de contabilidade de uma empresa goiana. E como a Daiane disse, a gente se conheceu através desse movimento empresarial e nós tivemos muita afinidade nas ideias, né? Querer mudar um pouco a contabilidade, trazer um pouco mais de aperfeiçoamento na contabilidade aqui pro estado. E a gente decidiu fazer essa fusão entre as empresas e a gente criou a Capital. Cara, é muito interessante a história de vocês. Eu realmente ainda não tinha visto uma história assim. Vocês cada um tinha suas empresas, né? Sim. E resolveram a fusão. Vocês se conheceram na AGE? Sim. Eu já trouxe aqui também alguns membros da AGE, né? E eu também faço parte da AGE, né, gente? Quero deixar aqui para vocês. Eu também sou formada em contabilidade. Então, a gente está aqui, todo mundo em família, praticamente. Né? E aí, vocês fundaram a Capital, né? No ano de... 2019. De 2019. Eu pergunto para vocês, quais são os principais serviços hoje que vocês oferecem? A Capital, ela foi desenvolvida para trazer um pouco de contabilidade mais aperfeiçoada. Nós trabalhamos muito a questão de processos. Então, a gente trouxe essa visão de auditoria e de serviços e de empreendedorismo em si para dentro da contabilidade. Então, hoje a gente sempre fala para os nossos clientes ou para quem a gente conversa sobre isso. Nós não somos contadores, nós somos auditores. A gente audita o processo. Então, a gente trabalha com as empresas desde o início de todo o processo até a contabilização. A contabilidade, ela funciona como uma ferramenta de auditoria de todo esse processo. Então, se tem alguma coisa errada dentro desse processo, a contabilidade vai identificar e vai corrigir. Então, o nosso serviço principal é esse de auditoria. Nós somos especialistas em construção civil, incorporação imobiliária. Talvez seja até o único aqui no estado que tenha essa especialidade ou que tenha esse nicho como principal frente de trabalho.
E o nosso objetivo é sempre esse, estar apoiando o empreendedorismo, estar apoiando os empresários. A gente tem toda a estrutura de gestão financeira, de auditoria, de recuperação de créditos, o processo de contabilidade, departamento pessoal, fiscal, contábil. Nossa contabilidade, inclusive, é de acordo com as normas internacionais. Então, a mesma contabilidade que é feita em uma grande empresa, como a Cyrela ou a MRV, é feito também, a gente faz também para os nossos clientes aqui. Então a gente tem esse tratamento específico e muito de qualidade e muito avançado aí para os nossos clientes. Aqui em São Luís, realmente a gente vê que é um ramo que realmente necessitava disso, né? Porque São Luís passou por uma fase de grandes empreendimentos, né, de muitas obras, e a gente tem isso até hoje, né? Muitos condomínios, muitos prédios, e realmente é uma cidade, o Maranhão inteiro é um estado que ele está em grande expansão. Então, realmente é de grande importância que vocês tenham se aprofundado nessa questão da construção. A gente tem alguns colegas que fazem sim esse trabalho e até bem feito, mas não são não tem um nicho específico de construção civil e incorporação imobiliária. A gente já é totalmente voltado. Mas você falando isso aí, a gente realmente entende que existe muito essa deficiência. As pessoas aqui sempre fizeram a contabilidade, sempre fizeram a gestão da empresa de uma forma mais amadora, com a família toda. Quando eu cheguei aqui em 2015, a gente veio referenciado por um construtor grande aqui. E aí ele indicou para todos os outros construtores. A gente identificou que as empresas não tinham contabilidade. Era muito arcaico, era um processo muito feito amadoramente, né? Então a gente implementou toda a contabilidade nessas grandes construtoras, hoje as maiores aqui de São Luís, a gente já implementou a contabilidade, a gente fez um trabalho de auditoria, hoje eles têm um departamento contábil que foi a gente que implementou lá atrás. Então a gente realmente conseguiu ajudar essas empresas a terem um profissionalismo maior decorrente da contabilidade. Eu já vi relatos de contadores dizendo que o empresário não tinha o menor controle, né? E ele disse, cara, eu recebi um envelope com todos os recibos e notas fiscais, assim, até meio que amassado, fora de ordem. E ele só pegou o envelope, entregou para o contador e disse, te vira. E ele disse, meu Deus. Então, assim, é nessas horas que a gente vê que realmente existe uma deficiência, né? E eu acho interessante uma coisa também, que vocês têm ferramentas de software, né? Eu, inclusive, já conversei com a Daiane a respeito disso e ela me falou que vocês têm essa ferramenta de acompanhamento do negócio do empreendedor. E realmente muita gente não tem esse acompanhamento. Então eu queria que vocês falassem um pouco a respeito de como vocês incorporaram essa tecnologia, né, de softwares e tudo que vocês foram buscar para estar dando esse acompanhamento para o cliente a respeito do negócio dele, da saúde financeira do negócio dele. Como você falou, a maior parte dos clientes, né, começam ali a empresa, né, aquele empresário, né, que ele faz tudo. Então, até ele estabelecer uma cultura de setorização, departamentalização dessa empresa, demora um pouco. E a gente tem todos os casos, né? A gente também tem casos de clientes que a gente acompanha desde o início do processo. E isso eu tô falando não só de quem é pequeno, quem começa pequeno. Tem pessoas com um negócio muito grande e que faz ainda de uma forma muito amadora. Então a gente ajuda nesse processo de construção mesmo dos departamentos, né, de processualizar e manualizar toda a operação da empresa. E para isso a gente precisa de ferramentas. Não tem como fazer isso amadoramente no Excel ali, né, chega num ponto que a gente não consegue mais controlar. E como o Odilon falou sobre os nossos serviços, nossa ideia é, de fato, ser um hub de soluções para os nossos clientes. Então, tanto que a gente, né, escolheu esse nome Soluções Corporativas no intuito de não oferecer só contabilidade, mas sim e buscar alternativas para ajudar o cliente na gestão dele, principalmente focado na gestão e no resultado. Então, a gente tem software que faz controle financeiro, a gente faz essa terceirização do financeiro também, se o cliente não tiver
a operação dele for pequena, ele não quer contratar, ainda não faz sentido para ele contratar uma pessoa só para cuidar do financeiro dele, a gente faz essa gestão para ele, que é desde fazer o financeiro dele, fazer pagamento, emitir nota, né, fazer os lançamentos no sistema, para que isso chegue corretamente na contabilidade. E a gente faz essa análise contábil com análise de indicadores, né, faz reunião com o cliente para mostrar para ele como que está a situação, a viabilidade do negócio dele como um todo. Então a gente faz muito acompanhamento com o cliente, tem muita conversa sobre gestão nessa parte onde eu e o Odilon entramos muito com o cliente, é exatamente isso. Conversar sobre o processo, né? Identificar com a equipe onde que estão as falhas, né? E as fraquezas ali daquela empresa, onde tem oportunidade de fazer melhorias e apontar isso para os clientes, né? Chegar, conversar com eles, identificar, olha, você precisa comprar um sistema para fazer essa atividade. Existe resistência? Assim, quando vocês... um cliente novo, que ele ainda não tem essa cultura de um software, né, mais bem elaborado, mais detalhado... Porque, querendo ou não, além do investimento em tecnologia, existe também investimento em pessoas, né? Exatamente. Porque você também vai ter que ter uma mão de obra qualificada para operar o sistema, né? Porque a informação, ela tem que chegar corretamente para que você saiba decifrar os resultados e realmente entender a saúde da empresa, né? Sim, a gente tem certa resistência, mas assim, após a gente conversar, explicar para ele os benefícios que aquilo ali vai trazer para a operação do negócio dele e os riscos que ele tem hoje e não está enxergando, né? E aí a gente fala de vários riscos fiscais, os riscos, né? Além dos riscos fiscais e tributários, a gente tem riscos da operação. Então, às vezes, o empresário pode estar sendo ali, né, roubado, lesado e não está sabendo, porque ele não tem um controle do estoque dele, ele não tem um controle dos produtos, ele não sabe o que ele paga, ele vai perdendo o controle ao longo do tempo, porque ele não consegue administrar todas essas frentes, né, de forma eficiente. Então, quando a gente pontua tudo isso e mostra para ele a fragilidade que o negócio dele tá, a gente consegue convencer. E aí, claro que a gente também tem uma preocupação de oferecer ferramentas que estejam adequadas com o momento do negócio dele. Porque não adianta eu oferecer um super ERP, um software de gestão com todos os módulos, que é uma ferramenta cara, a gente sabe, tanto para implantar, né, quanto para treinar e uma mão de obra para operacionalizar, quanto também a gente procura entender qual é o momento que ele está, para a gente oferecer uma ferramenta mais simples, que ele vai conseguir manusear, que ele vai ter uma pessoa que vai conseguir auxiliar ele nesse processo. Então, a gente ensina a fazer o básico e vai acompanhando ele até a gente chegar no nível avançado, que é o que a gente quer, né, de maturação do negócio dele. Então, a gente está realmente pegando na mão ali no início e arrastando ele ali até um patamar que ele vai ter um controle total da empresa dele. Cara, e é muito importante o empresário saber que a contabilidade, ela também se adequa ao porte da empresa dele, né? Porque, assim, às vezes o comerciante ou o empresário, ele acha assim, meu negócio é pequeno, eu não vou fazer esse investimento. Ou seja, ele não se prepara para o crescimento da empresa, né? Ou seja, a empresa começa a dar certo, ele começa a faturar, ele não se preparou, ele não tem uma equipe contábil competente e aí começa o caos, né? E aí vem os principais erros cometidos pelos empresários. Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, na experiência de vocês, o que vocês perceberam, assim, hoje, que os principais erros que os empresários cometem ao ignorar uma boa contabilidade. Primeiramente, misturar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Pagar as contas pessoais de casa com o dinheiro da empresa. Vem lá, nota fiscal, Mateus Supermercados, R$1.000. E a gente pergunta, isso aqui foi as compras da empresa, do administrativo? O que foi isso aqui? Não, foi o supermercado lá de casa. Assim, começa assim. Esse é o principal erro. Existe um princípio na contabilidade que chama princípio da entidade, que as responsabilidades do sócio não se misturam com a responsabilidade da empresa. Então, isso tem que ser muito, muito bem separado. Além disso, a gente tem muita questão das pessoas não querendo pagar o imposto, né? Então, é um fato muito preponderante, porque hoje, com o advento da tecnologia, inteligência artificial, fica mais sensível a essa questão de você
expor os seus dados, né? Então, tudo que está acontecendo, você está recebendo a conta bancária, você está fazendo movimentações bancárias, tudo a Receita está olhando. Tá tudo registrado eletronicamente, né? O Pix, principalmente. O Pix identifica, inclusive, a operação. Então, isso é um erro muito grave e que as pessoas vão ser penalizadas por isso. Então, maquininha de cartão também. Maquininha de cartão já vem automático lá. Automático, a Receita já manda tá direto tudo, exato. a notificação que você não calculou o imposto, não pagou o imposto. Mas essas questões, elas ficam muito evidentes aqui para essas pessoas que estão começando muito. E é o que a Daiane falou, a gente realmente procura mostrar para o empresário quais são os riscos dessa operação. Que essa operação, talvez ele está economizando uma grana agora, mas depois ele vai ser penalizado e pode até fechar as portas da empresa porque não fez as coisas de forma correta. Hoje, o que a gente sempre diz? Vamos trabalhar a sua empresa, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer um planejamento para que você tenha possibilidade de pagar um pouco menos de imposto, mas pagando o imposto que é realmente devido. E existe muitos benefícios, muitos incentivos que a gente pode utilizar para reduzir um pouco essa carga tributária. E é o que a gente faz, a gente identifica o nicho da empresa, a gente entende o que ela está fazendo hoje, a operação dela, e a gente procura reduzir esse imposto de acordo com a legislação. O pequeno empreendedor, ele já tem em mente que o simples é a melhor opção, né? Mas aí vem a questão do crescimento da empresa. Então, pode ser e nem sempre o simples é a melhor opção. Exatamente. Odilon, você falou a respeito dos incentivos fiscais. Eu acho que isso brilha nos olhos do empreendedor. Eu acho que os incentivos, eles são de grande importância para a empresa, né? Na economia hoje que a gente vive, um pós-pandemia. Então, assim, é de grande importância esses incentivos fiscais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho hoje dos principais incentivos que a gente tem para os empreendedores, né? Eu, inclusive, conversei agora recentemente com uma pessoa que trabalhava de Uber. Na verdade, ele era um freelancer, né? Ele fazia um pouquinho de tudo. E ele veio conversar comigo e eu comentei com ele a respeito do Pronamp. Isso foi no começo do ano. E eu falei, olha, eu tenho o Pronamp. E ele, assim, nunca nem tinha ouvido falar, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito dos incentivos. A importância também do CNPJ, né? A MEI, para os freelancers, né? A pessoa que o vulgo vive de bico. Fernanda, existe vários incentivos. Os incentivos, eles são de acordo com o ramo de atividade, com a categoria da empresa, tudo. Quando a gente vai para a incorporação imobiliária, a incorporação imobiliária é uma operação que ela tem muitos incentivos. Ela tem incentivo estadual, que é um benefício do ICMS quando você compra mercadoria de fora. Ela tem uma redução da carga tributária federal, que é o regime especial de tributação. Mas para você conseguir isso, você tem que ter uma contabilidade muito bem organizada, tem que ter um processo bem detalhado e tem que fazer alguns procedimentos que uma empresa normal não conseguiria. Então precisa desse auxílio dessa assessoria muito bem organizada para você poder conseguir esses benefícios, né? A gente está falando específico da redução de impostos, né? Aí tem a questão dos incentivos que o governo dá também com relação a empréstimos, né? Que a Daiane pode até falar um pouquinho mais. Lá na empresa a gente divide os trabalhos lá. Eu fico na parte contábil e administrativa e a Daiane na parte operacional e tributária. Então, todo esse processo de planejamento tributário, a Daiane é que está à frente, ela é que faz toda essa organização. É muito interessante, a gente sempre está conversando para estar levando aos clientes as melhores possibilidades possíveis. E, Daiane, daqui a pouquinho também eu vou querer que você, né, que é a expert aí de tributário, depois eu vou querer que você fale também um pouquinho das mudanças da legislação. Mas...
Certo. Sobre o incentivo, né, que você deu o exemplo aí do Pronamp, né, e agora a gente tem até um que saiu recentemente, né, um programa do governo de microcrédito também. O primeiro ponto, Pronamp, né? Pra você conseguir um Pronamp hoje, a primeira informação que eles buscam é as suas declarações da Receita Federal. Ou seja, você tem que estar com uma contabilidade organizada e com os valores declarados. O que acontece? Às vezes o cliente não declara nada ou declara um valor mínimo e ele quer um benefício, quer pegar um crédito de R$500 mil, não vai conseguir, né? Ele precisa estar com a contabilidade dele regular, passando as informações para a Receita Federal, porque o banco busca direto do sistema da Receita Federal a informação do que foi tributado, do que foi declarado durante aquele ano anterior, para ver a capacidade de crédito e a capacidade de pagamento que aquele cliente vai ter. Então, o Pronamp é um programa muito bom, com taxas de juros muito competitivas. Realmente é um incentivo que todos os empresários buscam conseguir, porque isso serve para dar uma alavancada no negócio, né? Então, é uma oportunidade muito boa, né? Você falou também sobre essa questão de buscar os créditos, né, para fazer compras, aquisições. Então, tem gente que utiliza o Pronamp para fazer aquisição de um maquinário, para ampliar, né, para realmente até aplicar mesmo ali para no seu comprar negócio. mercadoria, né, para quem é giro. lojista. Exatamente. Então, ele é usado para várias finalidades e ele tem uma taxa de juros muito boa, muito competitiva. O Acredita é um programa que já foi lançado para microcréditos, né? Então, ele está mais direcionado ali para quem é MEI, mas microempreendedor também, porque os valores dele tem um teto limite ali de 80 mil. Mas é um programa que vai ter um fundo de 1 bilhão para ser, né, emprestado. E só esse ano eles estão especulando distribuir 500 milhões durante esse ano de 2024 ainda, mas são microcréditos, né? Que também tem as especificações deles são um pouco parecidas com o Pronamp, só que você já precisa ter uma declaração ali um pouco menor, né, desses valores. Que aí você consegue ele reduziu o percentual, né, em cima do faturamento. Exatamente. E o que eu achei também muito interessante é que ele tem também um incentivo para mulheres. Exatamente. Ele tem um incentivo para quando existe mulher no quadro societário. Pelo menos 50% desse valor tem que ser já disponibilizado para as mulheres. Ele veio com essa condicionante, né, do crédito que vai ser aprovado, 50% desse crédito tem que ser destinado a mulheres. É um incentivo, né, aqui para as mulheres, né, as empreendedoras que procurem uma contabilidade, conversem com seu contador, que é uma oportunidade muito boa, é um crédito para você renovar o seu estoque, fazer a sua gestão financeira. E também é muito bom para impulsionar, né, o empreendedorismo feminino hoje aqui na nossa sociedade, né? Eu queria falar também, como a gente estava conversando, a respeito do regime tributário, né? Agora as reformas que a gente passou recentemente e algumas também que ainda estão para serem aprovadas, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. A gente teve recentemente a aprovação da nossa reforma tributária, né? Que vinha por muitos anos prolongando aí essas mudanças e foi aprovada recentemente. A gente ainda tem algumas etapas, né, para serem homologadas e também a gente precisa da regulamentação dessa reforma, né? Ela vai acontecer gradativamente até 2027. Então, a gente já teve algumas mudanças para esse ano. Um exemplo que impactou bastante, né, diretamente foi a tributação de fundos, né, que agora a gente não tem mais aquele famoso come cotas que pagaria só uma vez por ano, né? Agora a gente precisa tributar os fundos não só mais quando retira o dinheiro, como era anteriormente. Então, isso veio para dar uma equiparada na parte dos investimentos. Tinha muita gente, muitos clientes nossos, inclusive, foram impactados diretamente com essa alteração. E aí a gente vai buscar isso, né? A reforma basicamente vai gerar um imposto único, né, que é o IVA. Agora a gente vai ter um imposto só, que vai funcionar no regime cumulativo. E isso vai ser aplicado gradativamente até 2027. Né? Mas a ideia é que algumas outras pequenas alterações também sejam feitas ao longo desse ano. 2025 também a gente tem bastante mudanças na legislação. E aí o que é importante, né? Os empresários terem na mente, né? Terem a consciência de que eles precisam começar a se programar. Na verdade já deveriam, né? Mas a gente precisa o quanto antes discutir isso, falar sobre isso e aí fazer o planejamento dos seus negócios. Porque o que a gente vai ter também agora, que é
um contexto que está muito em discussão, né? A parte da tributação do lucro. Essa parte, a gente tem muitos empresários hoje que trabalham com a distribuição de lucros. Então, a gente precisa organizar, a gente precisa fazer um planejamento não só tributário, mas societário para esses empresários, principalmente para quem tem mais de uma empresa, para quem tem mais de uma frente de negócio. Então, é importante trabalhar nessa gestão pensando na parte tributária, no planejamento societário também e sucessório dessas empresas. Daiane, como é que vai ficar essa questão do incentivo fiscal para os impostos? Um exemplo do ICMS, né? Então, uma empresa tem um incentivo fiscal para o ICMS. A partir do momento que vai ser um imposto único, de que maneira vai funcionar isso? O imposto único, por enquanto, ele está agregando só os impostos federais. Então, essa questão de impostos estaduais e municipais não está dentro desse IVA, que é o imposto único. Então, assim, ainda não legislaram a respeito do ICMS. A gente teve algumas mudanças recentes também, né? Principalmente agora a gente vai ter um fundo só, né? Nacionalmente, a gente vai ter essa união de todos os estados. Então, por isso que os estados estão nessa corrida de aumentar suas alíquotas. A gente teve alteração aqui no Maranhão recentemente, inclusive, né? Estamos numa das maiores alíquotas de ICMS do Brasil. E para quem tem incentivo fiscal, por enquanto ainda não precisa se preocupar, porque ainda não saiu nada a respeito, que esses incentivos vão acabar, né? Mas também é um ponto a se analisar e a ficar de sobreaviso, porque os estados podem também legislar a respeito. Não para esse ano de 2024, a gente teve algumas mudanças para 2024, né? Mas quem já tinha incentivo fiscal em 2023 e nos anos anteriores, conseguiu continuar com esse incentivo. Mas quem não se antecipou e não entrou com esses pedidos, esse ano está tudo suspenso. Então, alguns benefícios a gente não está conseguindo esse ano, e aí precisa se aguardar a regulamentação desses benefícios para a gente saber se vai continuar existindo. Alguns deles, né? Mas tem uns incentivos que vão permanecer. E também tem a figura do cashback, né? Esses incentivos possivelmente vão acabar, mas vai existir a figura do cashback, que você vai conseguir aí retornar ou compensar esses valores aí de alguma forma. Já tem alguns cashbacks já definidos, né, para a questão federal, e eu acredito também que esses incentivos vão ser, quando a gente fala estadual e municipal, eles vão ser revertidos através de cashbacks, que é o que está sendo muito comentado hoje, né? Assim, de uma visão assim de maneira geral, vocês acham que essa reforma ela vem para beneficiar o empresário ou ela vai dar uma dificultada? Gosto de falar é um assunto delicado. Fernanda, quando a gente fala no socialismo, a gente não tem a figura do liberalismo, que é a liberdade de você trabalhar. O socialismo está muito ligado à questão de você fazer o social. E para fazer o social, você tem que ter dinheiro em caixas. Então, o governo ele quer hoje aumentar imposto. A gente está vendo isso aí acontecer. A gente não teve nenhum um incentivo de redução de imposto desde o início do governo socialista que entrou agora. E a gente teve, o governo anterior, uma significativa redução de imposto, decorrente da pandemia, de outros setores. Mas que a gente estava numa linha muito... Eu digo, a gente estava evoluindo muito essa questão, porque os empresários estavam com liberdade de trabalhar, tudo. Hoje a gente tem essa dificuldade, nós estamos sentindo isso na pele, a gente está com dificuldade realmente de trabalhar. E esse aumento de imposto, ele não é legal. Não é legal você fazer aumento de imposto. Hoje, se você perguntar para o governo qual que é a alíquota do IVA, eles não sabem. Como é que você faz uma reforma tributária e não sabe qual que é o percentual de imposto? O que vai aumentar, o que vai reduzir? Então eles estão falando que através de cashback vai diminuir, mas é uma situação assim que eu particularmente entendo que é um aumento significativo de imposto. A gente vai ter um pouco mais de aumento de obrigações, porque, como a Daiane falou, é um regime de transição. Até 2027 vai ter uma transição e até 2050 vai poder mudar alguma coisa nesse regime. Então, é uma coisa muito subjetiva. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. E para os empresários, eu entendo que é horrível.
Eu entendo que é uma situação... E vai acabar também até burocratizando um pouco mais, né? A ideia da reforma é simplificar, né, o nosso sistema tributário, que é um sistema super complexo, de fato, né? Nós somos na verdade, nós somos hoje o segundo país com a maior carga tributária do mundo. E assim, a ideia era simplificar. Mas nunca se falou em reduzir. Todos os estudos, né, que especialistas têm feito, todas as análises para diferentes setores da economia, a gente não viu uma redução significativa, e sim um aumento nos impostos. Porque hoje a gente ainda consegue fazer usar um crédito, fazer um planejamento tributário, né, fazer operações entre empresas, e isso vai dificultar um pouco, vai amarrar um pouco esse cenário. E as análises que a gente tem visto não são positivas, e sim de um aumento na carga tributária para os empresários. Então, a ideia do governo é simplificar. Quanto mais fácil fica de apurar e de identificar, mais fácil é para ele arrecadar. Então, assim, é uma simplificação que não é pensada para o povo. Não o povo que empreende, né? Na verdade. Como o João falou, é o consumidor. Então, assim, tem um impacto direto para os empresários, né? A gente sabe que os empresários são responsáveis por fomentar a economia do país, por gerar emprego, gerar renda. Então, assim, de forma geral, para os empresários, eu também não vejo como positiva a reforma. E a expectativa, pelos cálculos que vocês estão fazendo, é que o nosso imposto vai ser o maior do mundo. É porque, na verdade, também, hoje eles estão especulando o IVA está em torno de 25%, né? Mas, como eu falei, são dos impostos federais. E eles estão comparando o nosso imposto ao IVA com países de primeiro mundo, países bem desenvolvidos, né? Que hoje tem países que tributam um IVA a 35%. Mas a gente está falando de países que funciona transporte, que funciona saúde, que funciona educação, né? Não para um país onde a gente tem que arcar com todos esses custos, além dos impostos, né? Então, assim, é uma evolução ainda muito grande para a gente chegar nesse patamar de realmente ser bom para os dois lados. Então, a gente vê que esses custos, né, eles vão acabar... O consumidor final vai acabar sentindo também no bolso, né? E vem a questão agora do imposto também ser transferido para o consumidor final, que é agora as comprinhas da Shein, né? As comprinhas da Shopee, que antes não eram tributados e acabava que tinha essa vantagem competitiva, né? O consumidor final amava fazer as comprinhas ali da China porque não tinha essa tributação e acabava chegando a mercadoria mais barata, né? E agora já está tendo essa tributação direto no consumidor final. Então, o que acontece? Na hora que você fecha o seu carrinho, lá no final já tem o valor do ICMS. É bom para arrecadar e pro empresário local. Exato. Na verdade, assim, estabelecem esses impostos, né, principalmente sobre a importação. A ideia é essa, é equilibrar a concorrência, né? Gerar competitividade de mercado, dar condições para que as pessoas prefiram comprar aqui dentro do país. A ideia, o fundamento da tributação é esse, né? Só que a gente sabe que na prática não funciona bem assim, né? E aí a gente está tirando o poder de compra das pessoas que podem pagar um preço menor, que gostam de pagar um preço menor, né? Tá tirando essa opção do consumidor final. A gente, não sei se você viu, mas teve um recorde de arrecadação. A gente já chegou a 185 trilhões, não sei, alguma coisa assim, nesse quinto mês. Foi um recorde. Porém, também foi um recorde de déficit. Como é que você consegue arrecadar mais e gastar mais do que houve de gasto anteriormente? Então foi o recorde de arrecadação e recorde de déficit. É uma coisa assim que a gestão é muito ruim disso, né? E como a Daiane falou, não traz benefícios, né? A gente não vê isso se transformar em benefícios para a sociedade. O pior cenário é esse mesmo. Tem a questão também agora também que muito tem se falado, inclusive nos jornais, né? Eles falam que é a questão do imposto do pecado, né? Então, assim, o governo sempre buscando uma maneira de arrecadar, e inventaram agora essa questão do imposto do pecado. Eu queria que vocês discorressem também um pouco a respeito disso.
Nossa, hoje a gente já tem uma tributação diferenciada para alguns tipos de produtos, né? Que é para bebidas alcoólicas, cigarros, enfim, que eles entendem que isso vai fazer com que diminua-se o consumo, com que fique mais caro para chegar no consumidor. E aí a ideia do imposto do pecado é exatamente continuar nessa linha de pensamento, né? Que é tributar esses produtos considerados supérfluos ou que fazem mal para a saúde, né? Não só, por exemplo, bebidas alcoólicas, mercadorias ricas em açúcar, cigarro, né? Então, tudo que faz mal ali para a saúde vai ter uma tributação específica para isso, aumentando essa carga tributária para que diminua o consumo, né? A intenção, acredito eu, que é reduzir o consumo desses itens, porque não são itens considerados itens de necessidade básica. Mas, enfim, as pessoas... Eu acho que é para arrecadar mais mesmo, porque você não vai diminuir o consumo dessa forma, né? É arrecadar mais mesmo. E eu queria que vocês falassem aqui também pra gente algumas dicas rápidas para quem está começando, né? O empreendedor hoje que está botando o negócio dele, que dicas assim valiosas vocês dão, né? Eu posso começar? Fluxo de caixa. E aí agora eu passo a bola para vocês. Fernando, eu queria até voltar um pouquinho para o social também. Hoje no Maranhão a gente tem para cada pessoa que tem uma carteira assinada, 2,16 recebem assistencialismo. Então a gente entende que o assistencialismo não é legal. O que a gente tem que fazer é incentivar o empreendedorismo. Então a única coisa que vai mudar o nosso estado, que vai mudar o nosso país é o empreendedorismo. Então o que a gente precisa? Empreender. Dar a possibilidade para as pessoas se empreenderem. Então esse empreendedorismo ele tem que ser difundido e ele tem que ser, o empreendedorismo ele tem que vir com uma boa qualidade, né? Como você está falando, vamos desenvolver primeiro um fluxo de caixa. Antes disso, vamos desenvolver um plano de negócio, certo? O que eu vou fazer? Eu vou constituir uma lojinha ali de venda de capinha de celular. Então vamos fazer um plano de negócio. Quem são os fornecedores? Para quem eu vou vender? Qual que é o ponto? Qual que é a carga tributária sobre isso? Eu tenho que abrir minha empresa, né? Qual o tipo de empresa que eu vou abrir? Se é um MEI, se é uma microempresa. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de você começar a empreender, realmente. Naturalmente a gente é empreendedor, mas precisa de realmente formalizar essa operação e formalizar da melhor forma possível. Plano de negócio, detalhadamente, um fluxo de caixa, né, para você saber tudo que entrou e saiu, o que você vai poder pagar amanhã, o que você tem a receber depois, carga tributária, tem que estudar a carga tributária, porque o governo, como a gente está falando agora, o governo é nosso sócio, né, e é um sócio majoritário que ele recebe se você tem lucro ou não. Então, isso tem que ficar muito, muito bem claro. Entender quais são seus fornecedores, onde é que você consegue comprar mais barato, essa questão que a gente falou, eu vou importar tem a tributação agora, então vamos estudar isso também. Então tem que fazer esse estudo detalhado. Tem o Sebrae, né? O Sebrae que ajuda a gente bastante, que lá tem cursos de empreendedorismo, tudo. A gente também dá um suporte para as empresas que estão começando. Realmente tem que partir do zero, não é só chegar e montar um negócio, porque pode ser que realmente esse negócio não tenha sustentabilidade. Eu acredito que tudo que vocês pontuaram é bem importante, né? A gente precisa desse planejamento, acho que é o ponto inicial. Você abrir uma empresa não só por hobby, né? Porque às vezes as pessoas começam empreendendo assim, eu gosto muito de planta, vou abrir uma lojinha de planta. Mas aí você não vai só vender planta e nem só cuidar das plantas. Você vai precisar comprar, ter um bom fornecedor, você vai precisar pesquisar preço, você vai precisar saber para quem você vai vender, como vai ser a sua distribuição, a sua entrega, né? Quantas plantas você consegue manter no seu estoque. Então, tem todo um estudo por trás que você precisa fazer antes de abrir um negócio, né? Então, não misturar as finanças pessoais com as da empresa, deixar que essa empresa tenha rentabilidade, que ela se pague sozinha, né? Então, nem o empresário viver da empresa, né? Sacrificar a empresa em benefício próprio, nem o contrário, ele ter que pagar as contas da empresa. Por isso é importante esse princípio de separar o que é de cada um.
Acho que essas são regras básicas para você iniciar bem um negócio e ter prosperidade. E claro que uma mentalidade de que você vai precisar cada vez mais profissionalizar a sua operação. E para isso, você vai precisar de pessoas competentes e preparadas. Né? Tudo isso não é um custo, é um investimento para que seu negócio chegue cada vez mais longe e alcance melhores resultados. Bom, a gente viu aqui, né, a importância da contabilidade para a sua empresa, desde o início do negócio até toda a gestão de processos, né? A gente vê que um bom planejamento contábil, um bom planejamento financeiro é de grande importância para a saúde da empresa. E eu queria agradecer aqui aos nossos convidados, Daiane e Odilon. Queria dar aqui para vocês uma pequena lembrancinha aqui do nosso podcast. Muito Olha obrigada. só. Legal, muito obrigado. Muito obrigada. Quero voltar mais vezes, viu? Abrirem aí, mostrarem. Foi pensado com muito carinho aqui, tá, gente? Para os nossos convidados. Que lindo. Então, Total Cash. Muito legal, muito bacana mesmo. Fernanda, muito obrigado por você ter convidado a gente. A gente está sempre à disposição aí para conversar sobre empreendedorismo, sobre negócios. E parabéns aí por essa iniciativa, que realmente possivelmente vai ajudar muitas pessoas a se desenvolverem, a estarem empreendendo de uma melhor forma possível, né? Parabéns mesmo e obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Fernanda. Realmente a gente está muito lisonjeado em participar aqui contigo do teu podcast. A gente reconhece, né, e admira muito todas as iniciativas, né? Como vocês perceberam, nós estamos aqui falando não só como profissionais da contabilidade, mas também como empresários que somos. Então, nosso papel como contadores não é defender o governo, não é cobrar mais imposto dos nossos clientes, das nossas empresas que a gente atende. Não é isso, é de fato cuidar, né, ser um guardião das empresas e dos negócios que estão envolvidos com a gente. Esse é o nosso papel na sociedade. A gente apoia muito todas as causas que tragam clareza, que tragam conhecimento aí para as empresas, e a gente assim a gente tem esperança de que a gente vai conseguir realmente fazer a diferença nesse país. deixa o Instagram de vocês para as pessoas estarem visitando o perfil da empresa, né? Eu tenho certeza aqui que os nossos ouvintes vão despertar esse interesse, né, em procurar uma boa contabilidade, todos os empreendedores ou quem pensa em empreender. Então, como a gente viu aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu plano de negócios, né? Então, você precisa buscar uma orientação profissional. E aí eu queria que vocês falassem aqui o Instagram de vocês para que a nossa audiência acompanhe, né? A gente tem o Instagram da Capital. Capital se escreve com K-P-T-A-L. Capital Soluções Corporativas. Esse é o nosso Instagram, Capital Soluções Corporativas. Se digitar as letras da Capital, você vai conseguir, porque é único, né? E o meu é o Odilon Duarte JR. E o da Daiane é Dai, D-A-Y, Robledo. Pronto, então vamos aqui todo mundo seguir aqui os contadores, tá, gente? Vamos sempre buscar dicas, né? Acompanhar as mudanças na legislação. E é isso, a gente finaliza aqui mais um episódio. Eu agradeço a audiência de vocês, a acompanhar a gente e convido vocês, né, para os próximos episódios. A gente ainda vai ter muito conteúdo bacana aqui para conversar com vocês, tá? A todos os empreendedores, todo mundo que estão aqui nessa jornada, né? É desafiador, mas é também muito gratificante. E eu agradeço a todos vocês. Até a próxima.